Vamos começar um pouquinho com uma revisão da última mensagem de Filipenses 3, onde nós falamos do versículo 17. O versículo 17 tem que ver com Paulo chamando os irmãos para ser imitadores dele. Quando o apóstolo Paulo disse aos Filipenses, versículo 17, irmãos, sede imitadores meus. Ele não estava dando uma sugestão ou oferecendo-se como um bom exemplo. Paulo disse no imperativo aqui, irmãos, sede ou sejam imitadores meus. E as palavras de Paulo podem ser resumidas assim: imitem-me. Porque Paulo estava convencido, aqui no versículo 17, convencido a ponto de dar esta ordem, imperativo, falar esta frase de uma forma firme aos filipenses. Na última vez nós mencionamos 3 motivos que Paulo chamou ou mandou os filipenses para ser imitadores dele. O primeiro foi ele estava cheio e guiado pelo Espírito Santo. Paulo sempre andou assim. Ele escreveu nas suas cartas, pedindo e falando com os irmãos nas outras igrejas para ser cheios, guiados pelo Espírito Santo. Realmente era uma marca de identificação de alguém que era um filho verdadeiro de Deus, que é uma pessoa que está sendo guiado pelo Espírito Santo. Então, primeiro vemos aqui Paulo, um dos motivos para ele mandar ou pedir aos filipenses de imitar sua vida é porque ele estava falando isso, escrevendo isso, sendo guiado pelo Espírito Santo. E quando estamos cheios do Espírito, vamos falar e fazer o que está certo diante de Deus. Paulo, cheio do Espírito Santo, implorou aos filipenses, sejam imitadores meus. O segundo motivo, Paulo era o pai espiritual para a maior parte deles. Por uns 10 anos, ele estava andando com esse povo. Paulo, Silas e Timóteo foram os primeiros evangelistas a pregar o evangelho em Filipos. Nós lemos isso em Atos capítulo 16. Onde Deus salvou alguns dos filipenses e a igreja começou. Então Paulo era o pai espiritual da maior parte desses filipenses. E o terceiro motivo é que existia um perigo para os filipenses, que vai ser nosso foco hoje. Tem um perigo para os filipenses. Os filhos de Deus, os membros da igreja, precisam de bons pastores, de guias firmes na fé, para os levar ao caminho certo. Mas falsos mestres e inimigos da cruz de Cristo eram um real perigo para os filipenses. Então existia um perigo para os filipenses. Esse foi o motivo que Paulo falou com os filipenses, escreveu para os filipenses para imitar a vida dele, seguir ele. Paulo se colocou na posição de proteger e influenciar os irmãos e as irmãs de Filipos. E como ele estava dizendo, confia em mim. Sigam a minha vida. Sejam imitadores meus. Eu posso imaginar o pastor Denis falando isso para vocês. Né? Eu sei que ele está sempre tentando viver uma vida
secretamente e publicamente em frente de nós. Onde ele pode falar, confia em mim. Sigam a minha vida. Sejam imitadores meus. Que isso seja a verdade sobre todos os pastores nas igrejas hoje. Então, sendo um bom irmão e pai espiritual e querendo proteger os irmãos filipenses, Paulo escreveu esta advertência que acabamos de ler no versículo 18. Vamos dar uma olhada de novo. O que ele disse quando ele escreveu, pois muitos andam, ele falou isso logo depois, versículo 17, imitar minha vida. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo, até chorando, que são o quê? Inimigos da cruz de Cristo. Em outras palavras, cuidado, irmãos. Cuidado. Paulo acabou de dizer-lhes para imitarem e observarem, para imitarem a sua vida, ou imitarem e observarem outros que andam segundo o modelo que tendes em nós. E agora, no mesmo respiração, ele continua dizendo que existe mais uma parte de nossa realidade. Uma parte que está muito triste, que está em nosso meio. Como Paulo começou alertando os filipenses, pois muitos andam entre nós. A palavra andam aqui está bem traduzido como vivem. Então, pois muitos andam, muitos vivem entre nós, que são inimigos da cruz de Cristo. Então, o problema não era um problema externo. Não era uma pessoa ou pessoas que estavam fora da igreja, fora da congregação, fora da comunidade cristã, olhando para dentro. Não eram estrangeiros desconhecidos que visitavam de vez em quando. E não era somente um ou dois homens que faziam parte desse problema. Ele disse o quê? Eram muitos. Na versão revista atualizada, talvez sua Bíblia, sua versão tenha uma coisa um pouco diferente. Mas a ideia é isso. Que eram muitos. Muitos homens conhecidos que andam ou andavam entre nós, disse o apóstolo Paulo. E quem eram esses homens? Quem esses homens que andavam entre nós? O Ralph Martin, ele comentou no seu comentário, obviamente Paulo tem em mira crentes professos, não adversários judeus necessariamente, ou homens do mundo pagão que perseguiam a igreja. E outros acham que Paulo estava referenciando aos judeus, os judaizantes, que são mencionados no começo do capítulo 3, aqui do nosso capítulo. E a anotação na Bíblia de Genebra sobre esse versículo, esse ponto, disse que esses versículos poderiam descrever todos os tipos de antagonistas, incluindo os judaizantes. Vai ter várias
palavras difíceis para mim hoje. Hein? E uma após a outra é ainda mais difícil. Antagonistas, incluindo as jaduziantes. Mas com qual frequência Paulo alertou os filipenses dos inimigos da cruz de Cristo? Com qual frequência? Versículo 18, de novo. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes vos digo que são inimigos da cruz de Cristo. Paulo estava acostumado a repetir os avisos dele para os filipenses, como ele escreveu nos versículos 1 e 2, aqui no capítulo 3. O que ele escreveu aí? Quanto a mais, meus irmãos, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Repetir as mesmas coisas. Vocês talvez perguntaram de vez em quando, por que pastor Kevin, pastor Denis, como estão repetindo as mesmas coisas? Porque precisamos ouvir. Tem algumas coisas chaves na vida cristã que nós precisamos ouvir regularmente, que esquecemos. Coisas básicas da vida cristã. E Paulo estava repetindo várias vezes as mesmas coisas. Uma forma de segurança para os filipenses. Como ele repetiu aqui em versículo 2, acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Paulo relembrou os filipenses, ele disse repetidas vezes que muitos são inimigos da cruz de Cristo. Irmãos, os inimigos do Senhor, os falsos mestres e falsos cristãos, não são facilmente identificados. Até pode ser um deles aqui nesse nosso meio. Não falando sobre você não, tá? Mas pode ser dentro de nós alguém que é um falso crente. Talvez uma pessoa que pensou que foi convertida, mas nunca realmente foi convertido. Uma pessoa que foi plantado pelo inimigo para causar problemas na igreja de Cristo. Estava acontecendo na igreja dos Filipenses. Teve problemas, pessoas que estavam indo lá que não eram convertidos, falsos mestres, e Paulo estava alertando os irmãos sobre isto. Mas às vezes são pequenas coisas. Não, desculpa. Eu pulei uma parte aqui. Irmãos, os inimigos do Senhor, os falsos mestres, falsos cristãos, não são facilmente identificados. Voltando a isso. Eles são muito parecidos com crentes e mestres verdadeiros, como uma nota genuína de R$100. Okay? Eu não tenho duas notas de R$100, mas eu tenho duas notas aqui de $1. Mas como você pode identificar qual desses aqui são um falso e outro é verdadeiro? Realmente as duas são verdadeiros, tá? Se o pastor me deu um, talvez ele me deu um falso. Mas não, são as duas verdadeiras. Como você pode identificar entre qual deles é falso e qual é verdadeiro? A diferença é muito pequena. É quase preciso ser um especialista para anotá-la. Na verdade, os especialistas conseguem diferenciar uma nota verdadeira de uma falsa estudando a nota verdadeira.
E eu ouvi isso no passado. Como eles treinaram pessoas para identificar o que é falso, o que é verdadeiro. Porque eles estudaram a nota verdadeiro, e quando uma nota falsa passou, aí eu vi uma coisa aqui. Não é como o nota verdadeiro. E ao estudar a nota verdadeira de $1, R$100, eles conseguem identificar a nota falsa. E às vezes são pequenas coisas que observamos que nos mostram que alguém é falsa, ou falso, ou um inimigo de Cristo. Outras vezes são sinais óbvios, como falsos ensinamentos e ações pecaminosas que identificam alguém como inimigo da cruz de Cristo. Paulo menciona alguns sinais óbvios no versículo 19, que vamos ver no momento. Mas primeiro, como a realidade desses inimigos, os inimigos na igreja, afetou o apóstolo Paulo. Como a realidade desses inimigos na igreja afetou o apóstolo Paulo. Olha o versículo 18 de novo. Pois muitos andam entre nós, quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. A realidade da situação é que muitos homens que eram considerados cristãos, irmãos em Cristo, pregadores do Evangelho, tornaram-se inimigos da cruz de Cristo. De vez em quando isso acontece conosco. Pessoas que nós conhecemos por vida longa. Pessoas conhecidos como grandes pregadores, grandes homens de Deus. E eles abandonam a fé. Ou descobrimos que eles estavam realmente vivendo uma outra vida no pecado. E é uma coisa muito triste para nós. Já aconteceu comigo, com pessoas que eu conheci. E minha primeira reação com essa esposa que eu conheço, que eu considerar irmãos queridos para mim, é chorar, tristeza. E Paulo aqui disse, e vos digo até chorando. Porque essas pessoas que eu conheci, talvez considerei como irmãos em Cristo, pregadores do Evangelho, tornaram-se inimigos da cruz de Cristo. Hendrickson disse aqui, ele disse, motivado por seu grande amor pelos filipenses, o apóstolo realmente chora ao pensar no fato de que esses inimigos da cruz tornaram seduzir os membros da primeira igreja estabelecida na Europa. Um dos segredos do sucesso de Paulo como missionário era seu interesse genuíno e pessoal por aqueles a quem o Senhor havia confiado os seus cuidados espirituais. Como Paulo disse, eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Um outro comentarista creu que estes inimigos eram líderes cristãos, que eram do caminho, que entristeceu o coração de Paulo. E ele disse, as vidas desses homens estão em contraste direto com o exemplo dado no versículo 17.
As lágrimas de Paulo, com certeza, foram causadas por líderes cristãos infiéis e enganados, e não por qualquer outro grupo de adversários. Só tem várias opiniões e motivos que podemos dizer aqui que porque Paulo estava chorando, porque ele chorou. Nós precisamos ter cuidado aqui para entender e identificar que existem alguns pregadores e mestres falsos que são verdadeiros inimigos da cruz. Tem alguns que são evidentes que não são de Deus. Estão o tempo todo pregando coisas não bíblicas. E esses homens, e hoje mulheres também, no tempo de Paulo não teve pregadores mulheres, mas hoje tem bastante. Mas esses homens e mulheres que ensinam coisas falsas e cometem atos pecaminosos e continuam sem se arrepender, podemos dizer que são realmente falsos mestres. Mas também tem outros que caíam em falsos ensinamentos ou em comportamentos pecaminosos, mas se arrependem de seus erros e retornaram à verdade e a uma vida piedosa. E estes não identificaríamos como inimigos da cruz. E aqueles que são abertamente falando coisas contra a verdade e continuam fazendo isso, ou caíram no pecado e não arrependeram dos seus pecados, esses são inimigos da cruz de Cristo. E tem outros irmãos que caíram no falso ensinamento ou num pecado, pode ser um pecado grave, mas eles arrependeram dos seus pecados e voltaram à verdade e obedeceram a Deus. Esses não são o tipo de pessoas que Paulo está identificando aqui. Inimigos da cruz de Cristo. Paulo, nos versículos 18 e 19, está identificando os falsos mestres, inimigos da cruz de Cristo, como aqueles que são instrumentos de Satanás para destruir a obra de Cristo e a igreja de Deus. Eles não têm interesse real nas coisas do Senhor, mas apenas em si mesmos, nas coisas do mundo e as prazeres carnais. William Hendrickson disse sobre eles: a vida íntima dessas pessoas que queriam passar por cristãs desmentia a confissão de seus lábios. Enganavam-se a si próprios e exerciam uma sinistra influência sobre aqueles que os ouviram. São estes tipos de homens ou mulheres que devemos abandonar e ficar longe deles, que são verdadeiros inimigos da cruz de Cristo. Cada vez mais, esses tipos de inimigos têm aparecido nos últimos dias, nos últimos anos. Mas esse não é novidade. Era uma realidade frequente nos primeiros anos da igreja primitiva e nos dias do apóstolo Paulo. Infelizmente, ainda é realidade hoje. O Paulo descreveu esses homens. Como Paulo descreveu esses homens, esses inimigos da cruz de Cristo, aqui em versículo 19. Como ele descreveu eles. Versículo 19. O destino deles é perdição,
A Deus dele é o ventre. E a glória deles estão em sua infâmia, visto que só se preocupem com as coisas terrenas. De versículo 19, vamos considerar os 4 características dos inimigos da cruz de Cristo. São claramente mostrados e falados aqui por Paulo em versículo 19. São 4. Hein? Eles são homens perdidos. Eles são homens carnais. Eles são homens vergonhosos. E eles são homens mundanos. E vamos olhar para esses 4 aqui. Primeiro, eles são homens perdidos. E versículo 19. O destino deles é a perdição. Outra versão disse que cuja fim é a destruição. Eles são homens perdidos, sem Deus, sem Cristo, sem esperança neste mundo. Eles são semelhantes aos homens em Mateus 23, que Jesus mencionou, que Jesus falou sobre ele, Mateus 23, versículo 27. Quando Jesus falou para os escribas e fariseus, eles os chama hipócritas. Vocês são semelhantes aos sepulcros, eu treinei, mas não deu. Sepulcros pintados de branco, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de todo podridão. Homens religiosos, mas perdidos, sem Deus, sem esperança, cujo fim é a destruição. Paulo escreveu também na sua segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 5. Então você vai lembrar essas palavras. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 5. Paulo como chamou esses homens tendo forma de piedade, mas negando o poder dela. Fique longe também deles. Homens falsos, mestres falsos, inimigos da cruz de Cristo. Então Paulo avisou aos filipenses que estes inimigos da cruz de Cristo são homens perdidos. O destino deles é a perdição. A segunda característica que nós vemos aqui, versículo 19, eles são homens carnais. Homens carnais. O Deus deles é o ventre. Ou, em outra versão, o seu estômago. É referência aos seus desejos da carne, seus desejos sensuais, seu apetite para os prazeres do mundo. Como Hendrickson comentou, em vez de procurar manter seus apetites físicos sob controle, essas pessoas se entregavam à glutonária e licenciosidade. Ele disse que adoravam sua natureza sensual. O Deus deles não era o Deus de Israel, o Criador do universo, mas seus próprios desejos carnais e sensuais. O Deus deles é o ventre. O Deus deles é eles mesmos.
E a terceira característica, que eles são homens vergonhosos. Vergonhosos. A glória deles está na sua infâmia. Ou, outra versão usa a palavra vergonha. Na versão de NVI, diz que eles têm orgulho do que é vergonhoso. Tem pessoas assim hoje, hein? Tem pessoas que eu sou cristão, mas sou em favor das coisas do parada gay. Nos homossexuais, tudo bem, deixa eles entrar na igreja. Deixa eles fazer suas vidas assim. Tem outros que não tem problema com aborto. É uma decisão da mulher. Se ele não quer ter um filho, não quer o bebê, ela tem decisão para... O corpo é dela. Tem pessoas que se chamam cristãos que têm essa posição. Eles têm orgulho do que é vergonhoso. Infâmia. Infâmia significa desonra. Má fama. Um ato vergonhoso que mancha a reputação de alguém. E esses homens escolheram estar do lado das coisas que são contrárias às leis de Deus. Cuidado com isso, irmãos. Devemos ficar ao lado do Senhor e da tua palavra. O mundo vai nos chamar radicais, vocês são errados, vocês não têm amor. Irmãos, nós temos que ficar no lado do Senhor. E estes homens escolheram estar do lado das coisas que são contrárias às leis de Deus. E por isso são inimigos da cruz de Cristo, homens vergonhosos. E 4. E última. Eles são homens mundanos. A preocupação deles, disse aqui em versículo 19, a preocupação deles são com as coisas terrenas. Paulo escreveu para os Colossenses o quê? Capítulo 3, versículo 2. Paulo fala, pensai nas coisas do alto e não nas coisas que são da terra. E esses homens estão fazendo o oposto. Pensando nas coisas da terra e não nas coisas do alto. Irmão, esse é nosso desafio todos os dias. Manter nossos pensamentos, nossos desejos das coisas do alto. É uma luta, irmão. Acordamos e a luta começa das coisas terrenas contra as coisas do céu. Paulo fala com os irmãos colossenses, pensai nas coisas do alto e não das coisas que são da terra. Em 1 João capítulo 2, versículos 15 a 17, versículos que nós conhecemos. 1 João 2, 15 a 17, nós lemos, não amam o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque por tudo o que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos, o soberbo da vida, não procedem do Pai, mas procedem do mundo. Versículo 17, ora, o mundo passa, bem como os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Homens, eles eram homens mundanos. A preocupação desses homens com as coisas terrenas foi um reflexo do amor deles para as coisas do mundo e não pelas coisas de Deus. Foi um reflexo.
de quem era realmente o Deus deles. Que era? Eles mesmos. A preocupação desses homens foi um reflexo do seu coração orgulhoso e pecaminoso. Os frutos das suas vidas mostram que eram verdadeiramente inimigos da cruz de Cristo. Inimigos da igreja em Filipos. Inimigos do próprio Deus. Em conclusão, hoje lembremos-nos da importância de sermos imitadores das pessoas certas. De imitar e seguir de perto aqueles que seguem de perto a Jesus Cristo. E que também busquemos nós tornar alguém que outros possam imitar para se tornarem mais semelhantes a Cristo. E além disso, tenhamos cuidado para não seguir aqueles que são inimigos da cruz de Cristo. Cuidado por quem você está seguindo, por quem você está olhando, por quem você está ouvindo. Tenhamos cuidado para não seguir aqueles que são inimigos da cruz de Cristo. Observemos os frutos em suas vidas e perguntemos: estão refletindo o fruto do Espírito Santo? Estão refletindo uma vida justa diante de Deus? Estão ensinando a verdade bíblica e pregando o evangelho bíblico? Tenhamos cuidado para seguir as pessoas certas. E para nós seremos uma pessoa certa para ser seguido pelos outros. Alguém está sempre olhando para nós, nos ouvindo, nos vendo, nos seguindo. O que eles estão ouvindo? O que eles estão vendo na sua vida? É Cristo. Terminamos com os versículos de hoje. Versículos 17 e 18. Irmãos, sede imitadores meus, e observar os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Oremos.